Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na igreja, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, mais uma vez com esta dupla liturgia do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós iniciamos a Semana Santa. Celebrada mais uma vez com grandes restrições, nós não podemos deixar de celebrar este que é o centro da nossa vida de fé, da nossa vida litúrgica, do nosso seguimento de Jesus, a sua Páscoa, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Podemos estar limitados na nossa locomoção, mas não estamos limitados na nossa fé. Deus não está limitado na sua presença entre nós, e por isso nós o celebramos, e por isso nós celebramos os seus mistérios, e por isso nós celebramos a sua presença entre nós. Hoje não podemos fazer a tradicional procissão de ramos, que recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelas crianças e pelos hebreus como o Messias, com gritos de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, cantos que o povo de Israel reservava, ensinava de geração em geração, mas de forma reservada para o dia que o Messias viesse e entrasse na cidade santa de Jerusalém. Esses cantos, esses gritos, foram tirados do seu isolamento para aclamar a Jesus que entrava, não num cavalo de guerra, mas num jumentinho, na cidade santa de Jerusalém. Depois desta procissão que hoje nós não podemos fazer, nós entramos nesta Eucaristia, que é a Eucaristia da Paixão, que é a Eucaristia que no ciclo dominical tem o peso e o sentido da Sexta-feira da Paixão no ciclo semanal. Celebramos com esta leitura da Paixão, especialmente, a entrega total de nosso Senhor para a nossa salvação. E a partir destas leituras que nós acabamos de ouvir, eu gostaria de partilhar convosco três palavras apenas, para que nós pensemos ao longo deste dia, para que nós meditemos no início desta Semana Santa. São elas solidariedade, esvaziamento e esperança. Deus tem solidariedade para conosco. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a expressão máxima da solidariedade de Deus para conosco. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, nós ouvimos que ele que era Deus, esvaziou-se de si mesmo, da sua condição divina, e fez-se em tudo igual a nós. Deus não precisava disso. Deus não tinha nenhuma obrigação de deixar a eternidade dos céus e vir à nossa humanidade e limitar-se por nossa causa, pois o único culpado do pecado era a humanidade. Mas desde o pecado de Adão, Deus nunca desistiu de nós e não desiste de nós. E para nos salvar, Deus se fez solidário no pecado. Quando nós cantamos no Salmo responsorial, meu Deus, por que me abandonastes? Nós naturalmente nos perguntamos,
Mas é possível que Deus tenha abandonado Jesus na cruz? É possível que o Pai tenha deixado sozinho o seu único filho morrendo na cruz? E os teólogos vão nos responder que Jesus crucificado tem uma forte sensação de abandono, porque ele carrega no seu corpo os pecados de toda a humanidade, de ontem, de hoje e de amanhã. E o pecado é aquilo que nos separa de Deus e nos faz ter a sensação de ser abandonados por Deus. Mas contra o abandono, eu proclamo a solidariedade. Deus não nos abandona. Deus nunca nos abandonou. Deus foi, é e sempre será solidário conosco. Deus que se fez solidário a nós em Jesus de Nazaré, nascendo num presépio e morrendo numa cruz, não deixará de ser solidário conosco nestes dias difíceis que nós vivemos por causa da pandemia. Deus é solidário com aquelas mais de 300.000 famílias que choram a perda dos seus entes queridos. Deus é solidário com aqueles inúmeros que estão internados nos leitos de UTI ou de enfermaria dos nossos já colapsados hospitais do Brasil. Deus é solidário. Deus está sempre ao nosso lado. Mas a solidariedade de Deus para conosco exigiu dele o esvaziamento. E esta é a segunda palavra. De novo, o hino da carta aos Filipenses diz que ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de um escravo, tornando-se igual aos homens, encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus que não precisava, Deus que não tinha obrigação de descer do céu para ser solidário com o nosso sofrimento por causa do pecado, esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se de todos os seus atributos divinos para vir a nós, para amar-nos com o coração humano, para sofrer a nossa dor, para morrer a nossa morte. A solidariedade de Deus para conosco se dá no seu esvaziamento. Mas isso é para nós um convite, mais do que um convite, isto é para nós um desafio, porque nos tempos em que vivemos, somos desafiados cotidianamente à solidariedade. Somos desafiados cotidianamente a sofrer o sofrimento do outro. Mas nós jamais conseguiremos ser de tal forma compassivos se não começarmos por um esvaziamento de nós mesmos. É preciso descer do degrau, é preciso descer das nossas posições, é preciso descer dos pedestais onde estamos ou nos colocaram, para que nós consigamos ser solidários, para que nós consigamos ser compassivos, para que o sofrimento do outro doa em nós, e doendo em nós, nós dividamos com o outro o seu sofrimento. A solidariedade verdadeira se dá no esvaziamento. Quando, abrindo mão de mim mesmo, eu permito que o sofrimento do outro entre dentro de mim, doa dentro de mim, e então
esta solidariedade alcance níveis de salvação. A solidariedade quenótica, a solidariedade que se esvazia de Jesus para conosco, resultou na nossa salvação. Ontem alguém me perguntava, aliás, 2 pessoas me perguntaram ontem: Padre, por que Domingo de Ramos é também da paixão do Senhor? O que tem a ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a sua paixão? E eu explicava para eles, e explico agora para vocês, que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é imagem da entrada gloriosa de Jesus no céu. Desde o pecado de Adão, o céu estava trancado. Ninguém mais entrava na glória da salvação. Mas Jesus, com a sua cruz, Jesus fazendo da sua solidariedade quenótica, da sua solidariedade que se esvazia, a chave da nossa salvação, abriu outra vez para nós o céu. Por isso a entrada de Jesus em Jerusalém é imagem da entrada que pela sua cruz ele faz no céu. Jesus reinaugurou o céu para nós, morrendo na cruz. Agora o céu para nós não é só uma possibilidade, é uma real possibilidade, é uma possibilidade de salvação. Nós já estamos salvos, nós já temos a chave, nós já temos em nossas mãos a cruz de nosso Senhor, fomos salvos. E esta salvação é a nossa terceira palavra: esperança. Celebrar o mistério da solidariedade de Deus conosco, que se esvazia no seu Filho Jesus, assume a nossa condição humana, deixa doer no coração de Deus a nossa dor e o nosso sofrimento, e experimenta a nossa morte, é a nossa salvação. E se é a nossa salvação, é a nossa esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, ao iniciarmos esta Semana Santa, mais esta Semana Santa que nós vivemos de modo privado, de modo isolado, com grandes restrições e com inúmeros crucificados pelo coronavírus, nós não podemos perder a esperança. Nós não estamos perdidos, nós não estamos abandonados, nós somos salvos, salvos pela solidariedade de Deus, salvos pelo seu esvaziamento. E esta salvação se torna concreta e palpável no meio de nós, quando nós aprendemos como cristãos a nos esvaziar de nós mesmos para ser solidários com os que sofrem. Não podemos perder a esperança. Pelo contrário, somos chamados hoje a, contemplando a cruz de Cristo, renovar a nossa esperança. Renovar, como dizia o profeta Isaías, a cada manhã, deixando que o Senhor nos dê ouvidos de discípulo e língua adestrada para proclamar a sua salvação, que é a nossa esperança. Guardemos no coração esta certeza. Por mais que tenhamos, por causa do nosso pecado, a sensação de que somos abandonados, de que estamos abandonados, Deus jamais nos abandona, mas continua nos salvando em Jesus Cristo, seu único Filho, Cordeiro imolado
pela nossa salvação. Amém.